Fala, bonde do queixo duro, Luiz de Moraes na voz, diretamente da VTT Channel. E aqui ao meu lado tá o terror do sistema, o bruxo do UFC. É o bruxão, só bate gris, multiplica os milhões. Vem com o bruxão. Vem com o bruxão. Fala, rapaziada, bem demais. Já sabe, né? Sem enrolação, vamos pro trabalho. O vídeo de hoje a gente vai analisar o card de UFC Abu Dhabi, que vai ser sábado agora, dia 25 de julho, Ankalaev contra Bogdan Guskov. Um card que vai começar às 10 horas da manhã aqui no Brasil, horário excelente para a população brasileira. Vamos começar pela nossa primeira luta aqui, Nurullo Aliev contra Mike Davis. Fala aí, bruxão, o que você espera para essa luta? Cara, essa é uma luta delicada. O Nurullo, ele tem um jogo muito similar ao Khabib. Ele foca única e exclusivamente na queda e no controle posicional. Ele não tem absolutamente nada de striking para oferecer. Ele é um cara muito cru ainda nesse modelo. Ele golpeia assustado. Não sei se nessa versão agora ele adaptou melhor o boxe dele, mas em todas as últimas apresentações dele, o boxe dele era algo bem limitado mesmo. Então ele depende muito desse wrestling em cadeia que ele faz. Cara, ele faz isso de forma excepcional. Ele realmente derruba muito bem, tem um excelente controle posicional e ele tem gás para durar 3 rounds fazendo o mesmo jogo. Entretanto, do outro lado, temos um cara que é um as no jiu-jitsu. Ele é realmente muito bom nesse fundamento. Então eu acredito que o Davis, mesmo de costas para o chão, não vai parar. Ele vai oferecer perigo o tempo todo. E já vimos em outras ocasiões que um cara com uma leve noção de jiu-jitsu já atrapalha um pouco ele ali no controle posicional. Ficar por cima, golpeando e tudo mais. Porque caso ele fique por cima num controle isométrico, ok. Mas a gente já sabe que hoje em dia o juiz está sendo mais criterioso em relação a manter o cara somente na força isométrica. Ele já manda levantar. Se o cara não está golpeando ou realmente mostrando perigo ali naquela situação, ele manda levantar. Então hoje, necessariamente, eu vejo que o Nurullo ele precisaria quedar e realmente manter um controle posicional com golpes e tudo mais. Ele fazendo isso, ele se expõe para um triângulo, um armlock, uma raspagem, ou possíveis bots do Davis. Que, cara, ele realmente tem um jiu-jitsu muito acima da média, ele é muito bom nesse fundamento, então eu acredito que pode ser uma luta bem mais complicada do que a galera tá vendo. Eu tô vendo aí todo mundo colocar o Nurullo como um grande locker e tudo mais. Sim, é uma luta que favorece muito ele. Tá lutando em casa, tá lutando contra um cara que já deu declarações, inúmeras declarações, tá bom? Não foi uma única declaração, foi inúmeras declarações, que ele não é um cara que gosta de lutar. Ele gosta de treinar e por ele ser realmente bom, ele acaba lutando e tudo mais. Cara, o cara tá na maior organização do mundo sem gostar de lutar. Então é algo um pouco complicado. Mas o que me faz pesar um pouco nessa luta é o jiu-jitsu do Davis, cara. Ele é realmente muito bom nesse fundamento. Quem duvida, assiste a luta dele contra o Farisian, que foi a última derrota dele, foi um lutão, ele ofereceu perigo o tempo todo no jiu-jitsu, e eu acredito que pode ser uma luta mais perigosa do que parece. Tendo a acreditar que o Nurullo pode sim vencer essa luta, não se expondo tanto ali nos bots, que quedar ele vai conseguir uma queda. Agora, a questão é, posteriormente a essa queda, como essa luta vai desenrolar? Ele vai conseguir negar os bots de jiu-jitsu? Ele vai se controlar bem ali? Vai ficar 3 rounds fazendo esse mesmo jogo? Se sim, ok. Eu acredito que o jogo tende a isso. A luta está sendo mais favorável e casada justamente para ele vencer. Lutando em casa e etc. Então, como um palpite, eu estou com o Nurullo, mas, repito, não é uma luta fácil. Não me surpreenderia absolutamente nada se o Davis tirar um armlock da cartola, um triângulo, ou vários botes em sequência, essa luta acabar não se desenrolando no chão por medo ali, por respeito do Nurullo, e em pé eu vejo o Davis superior ao Nurullo. Então, é uma luta que eu ficaria de fora. Como um leve palpite, literalmente, eu tô com o Nurullo, mas, volto a dizer, é uma luta muito complicada. Muito bom, bruxão. Nossa próxima luta aqui, Magomed Tuchalov contra o nosso brasileiro, Brandson Ribeiro. E aí, bruxão, o que você espera do nosso brasileiro para essa luta? Uma luta duríssima, e ele tá como extremo azarão para essa luta. Cara, a princípio, quando eu não tinha estudado ainda o russo, eu achei essa odd muito desregulada. Quando eu comecei a estudar esse cara e entender do que ele é feito, falei, pô, realmente faz sentido essas odds. Ele é um contra-golpeador excepcional. Ele é um cara que tem muito QI de luta. Ele não se expõe à toa. Ele literalmente passa 1 minuto sem soltar um único golpe se necessário. Ele não é um cara que se expõe. Então, eu gostei muito do jogo dele. Ele é um cara bem consciente. Ó, eu sei que essa matemática do MMA não existe. Eu falo isso praticamente em todos os vídeos. Mas
como um parâmetro que a gente pode ter, ambos lutaram com o mesmo atleta, que é o Caio. Pô, foi uma decisão dividida pro Benson Ribeiro e literalmente o russo tirou para absolutamente nada o Caio. Então, existe uma disparidade técnica grande ali no modelo de striking. Então, eu acredito que o russo vence essa luta. Novamente, é uma luta que estão entregando para o russo para ele performar bem em casa. Então, eu acredito que ele vai vencer. Tô com o russo nessa. É uma odd bastante complicada de comprar, porque o russo está praticamente como ele vai entrar na luta e não vai ter ninguém para ele lutar contra. Mas o cenário, acredito que faz sentido. Então, eu tô com o russo nessa, acredito que ele vença e vença bem. Provavelmente num KO ali no primeiro ou no segundo round. Mas estou com o russo nessa. Nossa próxima luta aqui, nosso brasileiro Ismael Marreta Bonfim contra Axel Sola. Ismael Bonfim tá vindo de 2 derrotas consecutivas no UFC. Agora vai pegar mais uma pedreira. Mas ele promete vir melhor do que nas suas 2 últimas performances. E promete uma vitória para o Brasil muito longe de casa. Cara, é uma luta complicada essa. O Axel Sola, ele entrou na organização já pronto. Muitos podem olhar para ele e falar assim, pô, o cara acabou de entrar na organização. Só que esse cara tem um vasto currículo no cartel do MMA, no MMA amador. Ele já entrou pronto para a organização, literalmente pronto. Ele enfrentou o Mason Jones na luta passada, acabou perdendo. No primeiro round, ele venceu e quase apagou as luzes do Mason Jones. Então, no primeiro round, ele é muito forte. E o Mason Jones, cara, é um cara altamente testado, ele é um problema gigantesco para essa categoria e ele deu muita luta pro Mason Jones. Eu acredito que o Marreta, não tem material ainda no modelo de striking para vencer o Axel Sola. O Axel Sola é um cara alto para a categoria, uma envergadura muito privilegiada, ele é muito forte para essa categoria. Então eu acredito que o controle de distância do Axel Sola e a mão pesadíssima dele vai fazer diferença. Necessariamente, pro melhor jogo do Marreta, ele conseguir aplicar o melhor jogo dele, ele tem que encurtar e boxear. Ele não é um cara de one punch, ele é um cara que boxeia no volume e acaba engolindo os caras no volume. Eu não vejo ele conseguindo fazer isso contra o Axel Sola, que ele tem um controle bom de distância e um one punch. Cara, na boa, se o Axel Sola conectar, eu não me surpreenderia em absolutamente nada ele nocautear o Marreta no primeiro round. Eu tô com o Axel Sola nessa, acredito que ele é um cara, ele é um problema para essa categoria, ele vai vir ainda melhor. Eu acredito que a gente vai ver uma performance ainda melhor dele do que da última luta. Ao contrário do Marreta, eu acredito que ele seja bom. Sim, ele é bom, mas muitos comparam ele ao irmão. O irmão dele realmente é muito bom, eu sou fã do irmão dele, mas eu não vejo o Marreta ainda no mesmo nível ali. Acredito que ele é um cara para brigar no meio de tabela, não vejo ele vencendo essa luta. Tô com o Axel Sola e acredito que ele vai ter uma performance muito bem, muito dominante até. Próxima luta, Santiago Ponzinibbio contra Sam Peterson. E aí, Bruxão, o que você espera por esse confronto aqui? Cara, vamos lá. O argentino, ele é um cara que já é um veteranaço da organização. Ele é um cara muito bom, muitos tiram ele pra nada hoje em dia, muito porque não acompanharam esse cara no prime dele. Ele é um cara muito bom. Até hoje em dia ele oferece perigo. Ele recentemente nocauteou o Morono, que em contrapartida é um cara que nem o Donchenko conseguiu nocautear, que é um nocauteador nato, um Muay Thaizeiro. Então a gente vê que o Santiago, ele ainda tem lenha para queimar. Entretanto, cara, essa luta era para ser contra o Jack Hermansson, acabou caindo, e o Patterson acabou pegando essa luta de última hora. De última hora, entre aspas ali, mais próximo da luta. Eu vejo o Patterson um cara que o UFC gosta muito. O UFC deu pra ele o Venom Page na última luta. E a gente tá vendo que o Venom Page tá sendo um cara que a organização não quer impulsionar. Porque é um cara que tá vindo de várias vitórias e agora ele vai lutar contra o Rusboev, que é um cara que mesmo se ele vencer não muda absolutamente nada. Então a gente coloca como um cenário que deram a luta do Venom Page pro Patterson vencer. A ideia do UFC era o quê? O Patterson vence o Venom Page, impulsiona ainda mais esse cara e coloca ele ali para brigar com os tubarões, de fato. Acabou que não aconteceu, que não é demérito algum. O Venom Page tem um jogo extremamente difícil para lidar. A gente viu aí que o único que conseguiu vencer ele da categoria foi o Ian Gary, colocando ele pro chão ali, e ainda foi uma decisão muito apertada. Então até mesmo levar ele pro chão é um cara muito difícil, um controle de distância absurdo. Então não é demérito algum ter perdido aquela luta. E ele deu trabalho, cara. O Venom Page ficou preocupado com a mão dele. E ele é um cara que o melhor jogo dele é o jogo de solo. Ele é um aço no jiu-jitsu. Ele é muito, muito, muito bom nesse fundamento. Só que a gente tá vendo que ele teve uma crescente gigantesca no modelo de striking. Hoje em dia, ele consegue brigar de igual para igual com os tops da categoria. A gente fica dizendo que se jogar ele num top 8, top 5 ali, ele vai brigar, cara. Esse cara é muito bom. Então, sinceramente, não vejo o Santiago vencendo de forma alguma.
Tô com o Sam Patterson nessa. Ele é um cara muito, muito duro nos dois níveis da luta, tanto no chão quanto em pé. E não me surpreenderia nada ele manter essa luta no modelo de striking e apagar as luzes do Santiago. Se ele quiser um caminho mais fácil, ele bota pro chão e finaliza. Mas em pé também ele vai dar trabalho e ele vence no modelo que ele quiser. Então tô com o Patterson nessa. Acredito que ele vence. Próxima luta aqui, Dustin Jacob contra Muhammad Said. Manda bala, bruxão. Cara, é uma luta complicada essa. O Justin é um cara que ele já brigou muito no topo da categoria. Hoje em dia não vejo ele entregando muita coisa para a organização ainda. Ele é um cara que oscila muito entre vitórias e derrotas. Ele é um kickboxer, cara. Ele é muito bom nesse fundamento. Entretanto, ele não adaptou tão bem ainda o kickbox para o MMA. Ele é um cara que, se você muda o nível contra ele, se você é um cara que ele tem que se preocupar com o jogo de wrestling também, ele se perde muito. Ele necessariamente ele precisa lutar contra o cara que só vai oferecer striking para ele. Aí ele consegue explorar mais o jogo dele de kickbox e tudo mais. Nessa luta, eu vejo o russo mudando bastante o nível, buscando variação de queda, controle posicional. É uma luta que está sendo entregue para o russo também, para já tentar impulsionar esse cara o mais rápido possível, já dando um cara ali no meio de tabela para ele. Podemos ter surpresa nessa luta? Podemos. A gente vai conhecer mais do russo agora. Mas eu acredito que o russo vai acabar levando. Até mesmo o Julius Walker acabou quedando o Jacob, sabe? E conseguiu um controle posicional dele durante o round inteiro. Então é um cara que eu vejo que tem um gap muito grande ali no jogo de queda. É muito simples quedar esse cara. E depois que ele é quedado, ele não oferece perigo algum. Ele não levanta bem, ele não oferece perigo no chão. Então, sabe, eu vejo que o russo ele tem um caminho simples. Levar essa luta pro chão, controle posicional ali, ou pelo menos misturar, sabe? Troca um pouco, mistura, troca um pouco, mistura. Não vejo o Jacob nocauteando no one punch esse russo. É um cara que tem uma guarda bem fechadinha ali, é um cara consciente. Então, tô com o russo nessa, mas volto a dizer, essa é uma luta um pouco complicada, porque a gente não conseguiu realmente entender o russo com grandes nomes, digamos assim, com um nome relevante até. Então, agora a gente vai entender mais do russo. É uma luta que eu ficaria de fora, mas como um palpite, tô com o russo vencido por decisão. Bom, bruxão, agora chegou um cara aqui, que é seu amigo do coração, o pegador de pé, Walter Walker, que está vindo de 4 finalizações por Hellhook dentro do UFC e prometeu conquistar o penta nessa luta contra Thomas Patterson. Acho uma luta boa para o Walter Walker, inclusive gostaria de parabenizar o Walter Walker pela gestão da carreira dele, porque ele tá pegando lutas favoráveis para ele entender mais como funciona a organização, entender mais como funciona a luta dentro do octógono do UFC, e agora está pegando aí um cara que pode alavancar ainda mais a carreira dele dentro do UFC e colocar ele nos tops 10 dentro dos rankings. Walter Walker contra Thomas Patterson. Diz aí, bruxão, o que você diz sobre essa luta do seu grande amigo Walter Walker? Vamos lá. O Walter Walker, na carreira dele, ele geriu muito bem esses nomes que ele acabou enfrentando. Eu acredito que ele conseguiu amadurecer bastante na organização. Hoje em dia ele está um lutador mais completo. Vamos conhecer mais do modelo de boxe, do modelo de striking do Walter nesta luta. Muito porque o Thomas, ele é um wrestler. Então, eu acredito que possivelmente ele possa vir a negar 1 ou 2 quedas ali do Walter no início do round. E isso possa vir a deixar o Walter mais receoso em continuar entrando em quedas e comece a utilizar mais do boxe dele. O Walter, cara, ele tem um golpe que é uma carta coringa. Vamos lá. O Hellhook, ele é um golpe que... Como que alguém treina esse golpe? Numa academia, provavelmente. É muito difícil. Ainda mais para o peso pesado. Por quê? Primeiro, tem poucos pesos pesados que entram realmente bem nessa posição. Segundo, o Hellhook é uma posição que é difícil de ser defendida. Ela é uma posição que você tem que não deixar chegar. Porque a partir do momento que chega, é muito difícil defender. O Walter, ele faz uma coisa similar ao que a Ronda Rousey fazia naquela época. Todo mundo sabia o que a Ronda Rousey queria fazer, que era buscar aquele armlock. E mesmo assim ela conseguia fazer o mesmo armlock. Ela conseguia uma queda e fazia aquele armlock das costas, girando e pegava no armlock. O Walter, todo mundo sabe que ele vai buscar o Hellhook. E mesmo assim ele consegue pegar. Por quê? O cara tem 10, 15, 20 variações possíveis para a mesma posição. E eu não tô falando isso com base nas lutas. Eu já treinei com o cara. Então eu realmente sei. O cara ele consegue pegar Hellhook de tudo quanto é ângulo. É algo bizarro. De costas pro chão, por cima, em pé. A gente vai ver ele fazer isso com o Inzechukwu em pé. Então ele é um cara que realmente tem isso como uma carta principal dele. Nós não podemos descartar.
Ah, pô, Bruxo, o cara já fez isso 4 vezes. Não é possível que o cara faça uma quinta. É possível, cara. É uma posição muito difícil de ser defendida a partir do momento que está encaixada. E o heel hook, as pessoas desacreditam. Eu falo por experiência própria. Se o cara encaixa uma botinha em mim ou um heel hook, eu sempre bato antes de pegar. Porque é uma posição que o cara, quando bate, é porque tá quase quebrando o teu pé e o teu tornozelo tá indo embora. E, cara, quebrou o tornozelo, é no mínimo 6 meses a um ano parado. Então é uma posição que assusta. Sinceramente, é uma posição que assusta. O cara entrou, o cara fica assustado. Porque é um milésimo de segundo entre bater e quebrar. É uma posição muito forte do Walter. O Walter aplica muito bem. A questão é, se o Thomas for quedado, eu acredito que o Walter consiga pegar o heel hook, mesmo em qualquer posição que o Thomas esteja de costas para o chão. A questão é, o Thomas vai negar as quedas do Walter? O Walter, ele é um ótimo wrestler. Ele é muito bom nesse fundamento. A luta que a gente mais viu de wrestling do Walter foi a luta que ele acabou perdendo. Porque ele não parou de tentar queda do primeiro minuto até o último. Mesmo cansado, ele não parava de fazer o modelo de wrestling. E ele é muito bom nesse fundamento. Está muito enraizado isso nele. Eu acredito que em alguma queda vai funcionar do Walter. Em algum momento ele vai botar o Thomas pro chão. O Thomas, cara, por outro lado, ele é um cara que muita gente pode questionar. Porra, e se o Walter não conseguir uma queda, o que acontece? Cara, o Thomas, ele não é nada genial em pé. Ele é um cara que tem um jab muito bom. Ok, ele jabeia bem na distância ali. E ele não é um cara que jab direto. Jab, ele não tem nem direto, cara. Sinceramente, ele tem um overhand que é levemente perigoso. Então ele dá jab, overhand. Ou ele dá só overhand direto. Então ele é um cara que você tem que se preocupar com 2 golpes dele. Se você não deixar ele conectar o jab, ele se perde completamente. Então ele é um cara que precisa necessariamente conectar o jab para ele medir essa distância e ele conseguir conectar o melhor golpe dele, que seria o overhand. No melhor cenário para o Thomas, ele colocaria o Walter para o chão, de costas para o chão. Entretanto, eu arrisco a dizer que mesmo o Walter de costas para o chão, ele sai muito bem num heel hook. Cara, o Walter treina com o Pavlovich, o Walter treina com o Guskov. Eu não vejo o Walter devendo absolutamente nada no modelo de striking pro Thomas, cara. Esse cara, para mim, não é um cara que oferece perigo em nada pro Walter, nem na trocação, nem no modelo de wrestling. Não vejo o Thomas oferecendo perigo algum pro Walter. Então eu tô com o Walter nessa, cara. Talvez vamos conhecer mais um pouco aí do modelo de striking do Walter. Possivelmente o Thomas negue 1 ou 2 quedas e o Walter vá para trocação mesmo, até mesmo para se testar. Eu acredito que é o melhor nome para ele se testar ali em pé e ver como que realmente está a trocação dele. Então, não vejo cenário para o Walter perder nessa luta. Então, estou com o Walter, acredito que ele vença tanto no modelo de striking quanto no modelo de wrestling. Então, estou com o Walter. Excelente análise, Bruxão. Vamos agora iniciar o nosso card principal do UFC Abu Dhabi, com 2 russos com nomes muito difíceis de pronunciar, mas vou tentar, Bruxão. Abubakar Vagaev contra Saigid Izagamaev. 2 russos se enfrentando neste card principal. E aí, Bruxão, o que você tem para dizer sobre essa luta aqui? Cara, o Said, ele é um cara que estreou no UFC lutando contra o Dalby. O Dalby, ele é um problema, cara. Ele é um problema. Muitos tiram ele para absolutamente nada. Só que o cara venceu nada mais nada menos do que, recentemente até, depois de velho, venceu o Marritinha, deu um puta trabalho, e todo mundo viu vitória dele contra o Rinat Frakhtinov, que é um monstro dessa categoria. Venceu esse cara. Então ele é um cara que sempre oferece muito trabalho. Para pessoas que querem quedá-lo, o Dalby é muito difícil. E o Said tem como arma principal um modelo de striking. Ele é mais striking do que o wrestling. Só que quando ele é um cara que flutua bastante nos 2 níveis. Ele não fica preso ao modelo de striking nem preso ao modelo de wrestling. Então ele não conseguiu fazer isso contra o Dalby. Acabou perdendo a estreia dele, que todo mundo cotava ele como um grande locker para esse card, e ele acabou perdendo. Eu acredito que o Vagaev vai fazer o mesmo jogo do Dalby, que é um controle de clinch, de grade, e quando ele vacilar, ele vai ser posto para o chão. O Vagaev é um cara que não oferece perigo algum no modelo de striking, mas ele é muito bom nesse controle posicional e quedas constantes. Ele é um cara que não vai parar de tentar queda, tem gás para isso, e a partir do momento que ele botar para o chão, ele controla todo o round. Não vejo sair de levantando ou algo do gênero. Tomou a queda, vai ser controlado. Então eu acredito que ele vai enfrentar agora um Dalby melhorado, entendeu? Não vejo ele conseguindo negar o jogo do Vagaev, que é um
um modelo de wrestling cadeia absurdo. Então, vejo o Vagaev vencer essa luta por uma decisão 30-27, controle posicional ali. Uma luta, entre aspas, feia ali, mas acredito que ele vai fazer esse jogo e vai acabar vencendo. Não tem muito pra onde correr essa luta, não. Muito bom. Próxima luta aqui, de peso pesado. Rizvan Kuniev contra Tyrell Fortune. E aí, Bruxão, o que você espera para esse choque de carreta no peso pesado? Cara, o Kuniev, ele já entrou na organização jogando ele pros leões, né? Já deram o Curtis Blades para ele. No meu ponto de vista, ele venceu aquela luta. Eu acabei entrando nessa luta no ao vivo, acabei tomando head nesse dia, mas sinceramente, eu revi essa luta várias e várias vezes e eu me mantenho com a vitória do Kuniev nessa luta. Depois deram um malhadinho para ele acabou vencendo, uma decisão relativamente fácil ali. E agora estão dando o Fortune para ele. Eu acredito que dos nomes que ele já pegou, o Fortune é o mais fácil, é o mais simples. O Fortune, ele estreou na organização pegando o Marcin Tybura, que era para lutar contra o Walter Walker. O Walter saiu dessa luta, vagou a luta, o Tybura falou, eu quero lutar, deram o Fortune para ele. Ele acabou perdendo aquela luta. Teve até uma coisa ridícula nesse dia, deram vitória pro Tybura, Tybura saiu do octógono, voltou, deram vitória pro Fortune, foi bizarro. O Fortune, ele é um cara que flutua bastante nos dois níveis, ele é um cara que não fica preso ao modelo de strike, ele busca quedas também, tem uma defesa de queda razoavelmente boa, só que ele vai pegar um cara que é uma pedreira, não vai conseguir botar o Kuniev pro chão. Vejo o Kuniev com mais poder de nocaute. O Kuniev não é um cara que tem volume de golpes, ele é um cara que tem golpes singulares, mas golpes contundentes. Então eu acredito que o Kuniev vai fazer similar ao que ele fez contra o Malhadinho. Ele vai botar o Kuniev na grade ali, fazer aquele jogo de clinch, aquele jogo de grade, que ele é muito bom nesse fundamento, ficar golpeando ali no dirty box, golpes na grade e tal, nada muito contundente, mas vai acabar levando essa luta provavelmente numa decisão. Não vejo ele nocauteando o Fortune, muito porque o Gaziev não... O Kuniev não é um cara que se expõe, ele é um cara que ele é muito fechadinho ali e tudo mais. Se alguém buscar uma queda, vejo o Kuniev tendo mais êxito nisso, não vejo o Fortune quedando de forma alguma. O Kuniev é um cara muito difícil de ser quedado, um cara muito pesado, tem bons sprawls, por incrível que pareça, por essa categoria, né? Então eu acredito que o Kuniev vence, é uma luta entregue a ele, acredito que o Kuniev vence. O Fortune pra mim é um cara que não tem nada a crescer na organização, vai ser aquele meio de tabela e olhe lá, mas por ser peso pesado, acaba que tem boas lutas ali para ele, muito por conta desse baixo nível da categoria hoje no UFC do peso pesado. Mas estou com o Kuniev nessa. Acredito que ele vença e vença numa decisão ali fácil de ser palpitado. Acredito que ele vence 3 rounds numa decisão. Boa, Bruxão. Próxima luta aqui no peso leve de um cara que ficou muito conhecido por conta do Islam Makhachev, de um meme do John Pork. Magomed Zainukov contra Damian Zepek. Magomed Zainukov, que está sendo muito aguardado pela sua estreia dentro do UFC, graças ao Islam Makhachev, quando estava apresentando a sua academia, o seu time para o Demetrius Johnson, e falou Tchanko, mas todo mundo entendeu John Pork, por conta do sotaque russo, e esse meme pegou muito na gringa, e o cara tá com 600 mil seguidores, sem estrear dentro do UFC. Um cara muito aguardado, campeão de Muay Thai, brabíssimo, entrou pelo Night Contender Series, e finalmente vai fazer a sua estreia no UFC. E aí, Bruxão, o que você espera dessa luta do John Pork? Fala pra nós aí. Cara, ele é muito bom, esse cara. Ele tem um striking de altíssimo nível. Eu não vejo de forma alguma esse cara perdendo essa luta. É um cara que a organização já gosta muito. Ele treina com o clã do Khabib. É um cara que tem uma defesa de queda de altíssimo nível, tem um striking excepcional. Ele não é um wrestler, tá, rapaziada? Ele treina no clã do Khabib, só que esse cara é um striking de altíssimo nível. Ele é um cara que não vai buscar queda em nenhuma luta dele. Ele vai usar o modelo de wrestling dele de forma defensiva. Ele, muito dificilmente, esse cara em algum momento vai buscar um wrestling. Se esse cara buscar queda contra algum adversário, significa que o striking dele não tá funcionando. Porque o modelo de striking dele é o carro-chefe e ele é excepcional nesse fundamento. Eu tô aqui enchendo a bola desse cara, mas vocês vão ver esse cara performando, porque entregaram para ele um outro striking. Então, cara, estão dando essa luta para ele falar assim, ó, vai e toca porrada com esse cara. Porque o gap dele, o que acreditam ser o gap dele, que eu, no meu ponto de vista, não acredito que seja, é a defesa de queda. Esse cara treina com o clã do Khabib, cara. É impossível esse cara não ter uma defesa de queda de altíssimo nível. Então, já deram para ele um cara de modelo de strike para ele trocar porrada e para ele se consagrar ali e mostrar do que esse cara é feito. Tem chutes excepcionais, low kicks, high kicks. Mano, esse cara chuta de tudo quanto é ângulo,
muito bom, muito completo. Então, tô com o Russo nessa. Vai ser muito difícil esse cara perder. Caso ele perca, no meu ponto de vista, vai ser a maior surpresa do card. Então, tô com esse cara, tô com o Russo nessa e acredito que ele vença e vença muito bem. Próximo luta aqui, Bruxão, no peso meio médio, Islam Dulatov contra Wellington Turman. Wellington Turman tá vindo de 3 derrotas consecutivas, está há 3 anos parado e vai pegar agora o maior favorito dessa noite. Aqui nas odds está 1000 negativo pro Islam Dulatov. Você tem que apostar R$1.000 para você ganhar 100. Então, acho que é uma luta duríssima aí para o Wellington Turman. Provavelmente, perdendo essa luta, vai passar a mão no trigo e vai sair da organização. E aí, Bruxão, o que você acha dessa luta? Cara, o Wellington, ele é um jiu-jiteiro, mano. Ele é um jiu-jiteiro que acabou indo para MMA, não tem nível de striking para brigar com o topo da categoria. Ele estava vindo de bons camps ali contra o Poitin, com o Poitin, no caso. Ele, acredito que mais ensinou jiu-jitsu para o Poitin do que absorveu ali modelo de striking pro jogo dele. Ele tá muito tempo parado, isso aí a gente sabe o quanto isso afeta o lutador, ele perde muito tempo de reação, porque no modelo de luta, quando você tá lutando, você precisa ter um tempo de reação imediato. Quando você para pensar se deve ou não fazer aquela ação, já era, passou o tempo e você acabou vacilando. Então, o ato de você estar frequentemente lutando te mantém ativo, te mantém consciente, no timing de fato de luta. Isso é muito importante para o atleta. Eu vejo o Turman hoje como um cara que não oferece perigo a praticamente ninguém da organização se ele não levar a luta para o chão. O melhor cenário para essa luta para ele é ele levando o Dulatov para o chão. Mas temos relatos aí que ele tá duríssimo nesse modelo de defesa de queda, tá muito difícil colocar esse cara para o chão. E eu acredito, cara, que o Turman não vai conseguir aplicar o melhor jogo dele. Nós já vimos uma performance muito abaixo do Turman contra o Jared Gordon, cara, que é um cara que já nem tá mais no UFC, e já até perdeu lutas posteriormente saída do UFC. Então é um cara que, não sei como o Turman perdeu aquela luta, entendeu? É um cara que não oferece perigo de nada, e o Elton conseguiu ainda ser finalizado por ele. Então a gente acaba enaltecendo o jiu-jitsu do Turman, mas ele é um cara que não adaptou isso tão bem para MMA, sabe? Ele não é um cara que Bruxo, se ele levar o Dulatov pro chão, ele vai finalizar rápido? Não, cara. Ele pode levar o Dulatov pro chão e nem conseguir finalizar, nem conseguir evoluir posições. Ele pode conseguir levar pro chão e o cara levantar muito rápido. Então, sabe, eu não vejo esse gap tão grande ali entre níveis de jiu-jitsu entre um e outro, sabe? Então, mesmo que o Turman consiga quedar, eu ainda não vejo ele oferecendo um perigo tão grande assim pro Dulatov a ponto de mudar o cenário da luta, sabe? Eu vejo o Dulatov conseguindo levantar, conseguindo negar as investidas ali e botar a mão dura, que é o que ele quer. Ele já tá treinando muito esse modelo de defesa de queda, porque é o gap dele, ele é um striking. Cara, ele é muito forte, mano. Esse cara, ele é muito forte. Ele tem um one punch muito contundente. É um cara altamente agressivo, não tem medo, morde o protocolo e vai pra cima mesmo. Então, sinceramente, é uma luta... Cara, estão entregando o Turman pra esse cara pra hypar ele. Ele é um cara que antigamente ele era modelo, ele não tá há tanto tempo assim lutando, por incrível que pareça, ele não tá há tanto tempo assim lutando MMA, mas ele é um cara muito bom, mano. A gente já viu aí, ó, o Joshua Van luta, sei lá, 4, 5 anos, é o campeão da categoria. Tem outros, o Wellmaker também, é um cara que era um metalúrgico, teve boas lutas, acabou tendo alguns reveses recentemente, mas é um cara bom para a organização. Então, mesmo com esse baixo tempo de MMA dele, ele é um cara que já se mostrou muito consistente. E ele quer muito isso, sabe? Você vê nas lutas dele que ele vai realmente para pegar. E eu acredito que esse gap aí de inatividade do Turman dê muito prejuízo para ele, faça total diferença nessa luta. Tá indo lutar na casa do cara, que, é muitas horas, é complicado, porque você tem que chegar lá com um bom tempo de antecedência, e isso custa muito para o atleta. Quanto antes ele vai, melhor é a performance dele. Só que mais investimento tem que sair do bolso dele. E um cara que tá há 3 anos sem lutar, você acha que o cara tem tanta lenha para queimar assim? Não tem, entendeu? Então provavelmente ele foi no prazo máximo dele para não acabar sendo tão afetado, mas acabou não sendo o melhor cenário para ele como atleta. E lutando lá em Abu Dhabi é muito complicado. Então é uma luta que está sendo entregue pro Dulatov. Então, não tem como fugir disso. Tô com o Dulatov nessa, acredito que ele vença por um KO rápido aí. E acredito que no primeiro, no mais tardar no segundo round, mas muito provavelmente no primeiro round. Muito bom, Bruxão. Vamos agora para o nosso
co-main event do card do UFC Abu Dhabi. Steve Erceg contra Ramazan Temirov, uma luta que promete ser muito boa no peso mosca. Peso mosca sempre entrega lutões, porque são atletas muito rápidos e dificilmente conseguem um nocaute. Então a luta sempre vai até o final, estica até o fim. É uma luta muito, muito boa de se assistir. O que você acha aí, bruxão, para essa luta? Cara, todas as lutas do Temirov eu ganhei dinheiro com esse cara, mano. Ele é um cara muito bom. Ele já entrou na organização. Eu já colocava esse cara como um cara que seria um problema para a categoria. Ele é um boxer que defende muito bem queda, centro de gravidade baixo, com alto volume de golpe. E, ele vai para cima de verdade, cara. Ele é um cara muito bom nesse fundamento. Ele faz algo similar ao que o Kai Kara France faz. É um cara que super estende os golpes, mas ele dá 1, 2, 3. Então, com um cara com a guarda baixa, que é o caso do Steve Erceg, é muito complicado, cara. Eu vejo a mão do Temirov entrando em algum momento. Porque o Erceg, ele joga com a guarda baixa e confia na distância dele. Então ele é um cara que sai do raio de ação com a guarda baixa. Ele sempre faz isso. Com o Temirov, cara, não dá para fazer isso. Ele fez isso contra o Kai France. O que aconteceu? O Cara France deu um golpe, passou no vazio, ele deu um outro. E pegou na ponta do queixo do Erceg. Então o Kai France, ele golpeia em linha, só que ele não se limita a um único golpe. Ele dá 2, 3, até pegar. Se não pega o primeiro, se não pega o segundo, o terceiro vai pegar. E é exatamente o modelo de jogo do Temirov. É um cara que boxeia andando para frente e com alto volume de golpe. Então eu acredito que o jogo não vai casar pro Erceg. A verdade é essa. Eu acredito que se o Erceg se manter no mesmo jogo que ele faz, vai azedar para ele. É um cara que mostrou um alto nível de evolução em defesa de queda contra o Tim Elliott. Acreditei que o Elliott na luta passada ia dar mais trabalho ali nas entradas de queda e tudo mais. Acabou vencendo no primeiro round, mas perdeu os 2 outros. Então, melhorou bastante na defesa de queda. Mas esse modelo de striking, não acredito que ele vai conseguir se igualar ao Temirov. É um cara que tem um boxe muito, muito bom, muito contundente. Se ele ficar nesse modelo de sendo evasivo, fugindo do Temirov, em algum momento ele vai conectar a mão. E se ele plantar para trocar, a mão do Temirov é mais pesada. Então, no modelo de striking, eu acredito que o Temirov, em algum momento, conecta a mão e vai azedar e vai apagar as luzes ali pro Erceg. No melhor cenário pro Erceg, seria ele que buscaria o jogo de queda e teria um controle posicional. Que eu não vejo isso acontecendo. Não vejo ele quedando o Temirov, muito menos tendo algum controle posicional. Essa categoria é muito difícil de você ser um cara bom nesse fundamento, ter controle posicional, gás para quedar o tempo todo. É uma galera que não para de se movimentar. Então eu acredito que essa luta vai acontecer na trocação, vai ser porradaria. E na trocação, meu irmão, esse Temirov, ele é muito, muito embaçado. Então eu tô com o Temirov nessa. Talvez essa luta seja a mais equilibrada de todo o card, tá? Mas... Nas odds é assim, bruxão. Nas odds é assim. As odds se refletem bastante isso. Tô com o Temirov nessa. Basicamente é isso. Tô com ele. Acredito que em algum momento a mão conecta. E se não conectar, vai ser porque o Erceg ficou fugindo durante 3 rounds. Similar ao que o Charles Johnson fez. Circulando, batendo. Pode ser que o Erceg faça isso? Pode ser. Só que se ele fizer isso, no momento que se encontrarem, a mão do Temirov vai entrar. E eu vejo conectando em algum momento. Seja no primeiro, seja no segundo, no terceiro round. Então, tô com o Temirov nessa. Acredito eu que por um KO, mas também não me surpreenderia ele vencendo por decisão. Então, tô com o Temirov. Agora vamos para o nosso main event do UFC Abu Dhabi. Magomed Ankalaev contra Bogdan Guskov. Essa luta, ela foi casada de última hora porque era para ser o Khalil Rountree contra o Magomed Ankalaev. Pode ser muito favorável para ele, apesar de ser uma luta duríssima, mas como ele é nono do ranking e o Magomed Ankalaev é o primeiro do ranking, para ele é uma luta muito boa para ele ter pego. Ele já estava cortando peso porque ele ia lutar contra o Jan Blachowicz em um outro card, não ia ser nesse card. E agora ele vai pegar o Magomed Ankalaev. Eu acho uma luta aí duríssima para o Bogdan Guskov. Apesar de eu achar o Bogdan Guskov um excelente lutador, tem uma mão dura, tem uma mão pesada. Acho uma luta complicada, mas fala aí, bruxão, o que você nos diz para essa luta aí no nosso main event do UFC Abu Dhabi? Vamos lá. O Bogdan, cara, eu recebo bons feedbacks do Walter dele. O Walter fala muito bem do Bogdan. Fala que tem um boxe realmente fenomenal, que ele tem realmente muito poder de nocaute, defende bem queda, tem um bom jiu-jitsu, mas as performances que o Bogdan teve na organização, as performances ruins, no caso, que foi contra o Ozdemir e contra o Blachowicz, que ele acabou vencendo até por 10-8 no primeiro round, mas acabou cansando, ele tinha se acidentado
se eu não me engano, ele tinha sido atropelado por um carro, ou algo bem similar a isso, contra o Ozdemir. Então ele chegou muito debilitado naquela luta, acabou perdendo, foi finalizado. E depois na luta contra o Blachowicz, ele também não estava bem. Eu não lembro exatamente o que aconteceu com ele, mas lembro que ele não estava bem. Ok, muitos podem dizer, tá, Bruxo, mas você sabe se o Blachowicz estava bem? E etc e tal. Tudo bem, ok. Não sei se o cara estava mal ou não. Mas eu estou analisando agora especificamente o Bogdan. Então, até nas piores performances dele, tem um asterisco ali. Ele é um cara que, em todas as lutas dele, ele cansou. Ele é um cara que não mostrou um condicionamento físico primoroso. Se ele não consegue nocautear no primeiro round, fica muito complicado para ele. Ele é um cara que cansa, é um cara que expõe muito a perna para low kicks. Então é um cara que tem um jogo de boxe ali, no meu ponto de vista, ainda incompleto. Ele é um cara muito bom na trocação, tem um boxe excelente, realmente muito bom nisso, tem um one punch, tudo mais. Só que no modelo de MMA, eu vejo o Bogdan um pouco incompleto ainda. Nessa luta, é a luta da vida do Bogdan. Caiu literalmente no colo dele um grande presente. Nesse novo contrato que ele assinou, caso ele vença o Magomed, ele já tem o title shot. Então, na cabeça dele, ele sabe o quanto essa luta é um alto risco, só que é um baixo risco, na verdade, porque se ele perder essa luta, não muda nada, ele tá indo para perder, a grande verdade é essa. Só que se ele vence, cara, o cara ganhou o mundo, entendeu? O cara vai ter o title shot, o cara, ele abraça o mundo. Então a recompensa vale o risco pro Bogdan. E, no contrário, já não se aplica. Caso o Magomed vença o Bogdan, é o que todo mundo tá esperando, e o Bogdan não é um cara que dá para tirar para absolutamente nada, é um cara duro. Só que a recompensa para vencer o Bogdan não é nada demais. O Magomed possivelmente nem terá o title shot posteriormente a essa vitória. A gente já... Muitos podem falar, cara, ele vencendo o Bogdan, óbvio que ele vai ter um cinturão, vou fazer o cinturão interino, e aí vai ser ele contra a Borrachinha, ou ele contra Prohaska. Mas, cara, se for olhar em meritocracia, esse cara já merecia o title shot há muito tempo. E demoraram pra um caralho pra dar o title shot pra esse cara. Então, você não gosta desse cara. Então, não me surpreenderia em absolutamente nada ele vencendo o Bogdan e mesmo assim ele não ter o title shot. O contrário aconteceria, entendeu? O Bogdan vencendo, ele teria o title shot. Eu vejo o Bogdan tendo a luta da vida, mas não vejo ele tendo material suficiente para vencer o Ankalaev. O Ankalaev é um cara muito completo, ele tem um bom nível de entrada de queda. Caso ele queira, ele consegue quedar o Bogdan e colocar um cobertor molhado ali durante 3 rounds tranquilamente. Ele quedou o Blachowicz, que é um cara muito difícil de ser quedado. Então, ele vai conseguir quedar o Bogdan se ele quiser. Mas não vejo ele devendo absolutamente nada no modelo de striking para o Bogdan. O Bogdan é um cara que precisa conectar um bom golpe. E eu não vejo ele chegando no Magomed. Eu vejo o Magomed com um bom controle de distância, usando bastante low kicks ali, que já se mostrou ser o gap do Bogdan. E o Magomed é um cara bom nesse fundamento. Então eu acredito que o Magomed hoje, ele é um melhor atleta, um atleta mais completo. Tá vindo de um bom tempo de inatividade, mas ele vem de um nocaute brutal ali pro Poitin. Então, e muitos dizem que ele estava com a costela fraturada naquela luta. Então eu acredito que ele melhorou ali bastante, entendeu aonde ele errou naquela luta, encaixou mais o jogo dele, teve um bom período ali para ele se conscientizar e partir para o próximo passo. Não foi acelerado. Muitos caras, quando perdem, já querem lutar em sequência. E isso não é bom. E ele é bem agenciado, cara. A galera cuida bem da carreira dele. Acredito que é uma luta muito favorável a ele. O jogo casa muito bem. A única coisa que ele precisa se preocupar é com esse overhand ali do Bogdan, que ele não é um cara que não é muito ortodoxo. Ele é um cara que ele conecta de ângulos estranhos. E quando conecta é um abraço. Então, ele ficando consciente ali com o Bogdan, no modelo de striking, pelo menos no primeiro round, que é onde o Bogdan é mais perigoso de fato, acredito que tá tudo ok. A partir do segundo round, já não vejo o Bogdan com mais tanto poder de nocaute assim, a ponto de nocautear o Magomed com um único golpe, entendeu? A gente viu que nem o Poitin nocauteou ele num único golpe. Ele botou a mão, ele sentiu e nocauteou no ground and pound. Então eu acredito que no one punch é muito complicado nocautear o russo. Então eu vejo ele se atentando no primeiro round, vai ficar ok para ele a luta. E pela luta ser 5 rounds, é mais favorável ainda para o Magomed chegar e tentar administrar ali. Outro fator, o Bogdan ia lutar contra o Jan Blachowicz. Acabou tendo essa substituição por conta do Khalil Rountree ter saído da luta. O Bogdan estava treinando para 3 rounds.
enquanto o Magomed estava treinando para 5 rounds. Ele tá pegando outro cara que é muito bom no striking e o Roundtree era bom no Muay Thai. Então, acabou que não mudou tanto assim do que o Magomed vai realmente colocar como aplicação de jogo, aplicação tática de jogo. Então, o que mudou muito mais para o Bogdan do que para o Magomed. Então, eu acredito que em todos os cenários ali o Magomed acaba sendo favorecido. Tô com o Magomed nessa. Acredito que não teremos muitas surpresas e ele acabe vencendo essa luta. Numa decisão, num KO, mas acredito que o Magomed vence. Muito bom, Bruxão. Finalizamos aqui mais um card do UFC. Provavelmente aí vamos gabaritar o card, Bruxão. O senhor Bruxo vai gabaritar? Se eu errar alguma luta, irmão, vai ser no detalhe, viu? Eu acredito sinceramente que neste card eu não erro nada. Sinceramente mesmo. Acredito que esse card tá tranquilo de ser previsto. Bom, galera, eu vou cravar aqui o meu locker da semana. Provavelmente é o mesmo locker aí que o Bruxão. Então vou colocar o óculos aqui do Bad Boy. John Pork, por nocaute, vai estrear no UFC com uma belíssima performance. Então esse é o meu locker da semana. Qual o seu locker da semana, Bruxão? Cara, eu vou de John Pork também. Eu acredito que esse cara vai para ficar um pouco diferente de você, eu vou com o Sam Patterson. Boa. Olha lá, hein? Cobre o Bruxão de Sam Patterson para esse UFC no sábado, que vai ser um horário muito favorável para todo mundo, começando às 10 horas da manhã e o card principal começando às 1 hora da tarde. Se você ainda não está no grupo do Bruxo, mande uma mensagem para o nosso direct para você entrar no grupo do Bruxo. Fala que você veio pelo nosso vídeo análise, que lá você vai estar por dentro de todas as tips do nosso Bruxão, o melhor do Brasil e dirá do mundo. Este cara é embaçado. Olhos extremamente atentos para esse cara, que ele sabe o que fala. Quer falar mais alguma coisa aí, Bruxão, para o vídeo? Sem mais. Vambora. É isso. Excelente. Siga a gente nas nossas redes sociais. O meu é @luidmoraes. E o seu, Bruxão? BruxoUFC.tips. Excelente. O maior tripster do Brasil. Tripster. Tamo junto, rapaziada. Obrigado a quem ficou até aqui. Não se esqueçam, entrem no grupo do Bruxo. Tamo junto, galera. Forte abraço a todos e... Alhamdulillah.